E o Neymar? Vai entrar que horas? O Neymar vai entrar quando o negócio estiver difícil pra pifar uma bola, fazer um gol e levantar a camisa. Careca, eu te amo. Vai sonhando, vai sonhando. Se o Carneto colocar o Endrick antes do Neymar, o Ryan antes do Neymar, o Luiz Henrique antes do Neymar... O Luiz Henrique é titular. Que isso vai acontecer. O Luiz Henrique é titular. Eu considero hoje o Neymar reserva, tá? Vamos reserva. aguardar. Acho que você todo mundo, né? Então, Sim. Então, e aí a primeira alteração ele coloca um outro? Claro. Vocês vão ver como é que vai ser isso aí. Não, Careca, depende do contexto do jogo. O Marcelo foi muito feliz. Então, muito feliz. Aguarda. Você acha que o Ancelotti Aguarda. convocou um problema, ô Careca? Eu acho que ele pode ter convocado um problema. Ele convocou, certamente, vamos tentar amenizar, vamos tentar tucanar o negócio. É algo que tem que ser administrado. Ele convocou uma situação delicada. Internamente ou externamente? Que se não for bem costurada, ambos. Eu acho Careca. que o Neymar, ele não tá acostumado, cara. O Neymar não tá acostumado a ser reserva. Você vê ele aí no Santos, ele saiu dos jogos do Santos quando ele quis, no dia que ele quis, na hora que ele quis. Menos ontem. Ontem. E acabou sendo bom pra ele. Mas ele ia sair ontem, tá? Porque ele tava mal no jogo. Mas ele pediu pra sair ontem. Então não sei. Sim, ele fala isso na entrevista. Assim, ó. É uma situação que vai ter que ser administrada. O Neymar até agora há pouco, Mas o acho Beckler que ele lembrou em tem algum noção. momento, o Neymar ele estava pela primeira vez na vida dele sem saber se ele ia ser convocado ou não. Psicologicamente, isso deixou o Neymar num estado de nervos absurdo, cara. Perfeito. O Neymar fez coisas aí ultimamente que... Então, assim, e ele vai estar lá lutando porque... Gente, ok, ele estava querendo ir para a Copa do Mundo. Ele queria ir à Copa do Mundo para jogar. Ele não quer ir lá pra sentar no banco. É igual quando você recebe aumento salarial, né? Você recebe aumento do salário num mês, bacana, no primeiro mês. No segundo mês, você quer outro aumento. Aí, ele queria, lutou pra ser convocado. Eu aceito um só e fico de bom tamanho, mas assim... Agora, o ele Neymar quer jogar. lutou pra ir pra Copa. Agora que ele já foi, ele vai querer lutar pra ir jogar o maior número de minutos que ele puder. O Neymar vai à Copa do Mundo para jogar e o entorno dele vai encher o saco num nível... Isso que vocês viram hoje aqui, você vai ver na véspera de um jogo, no dia que, o Carneto não definiu ainda o time, tal, vai ser titular, não vai. Beleza, ele não vai ser titular de começo, acho que todo mundo concorda. Sim. Quem vai ser o primeiro a entrar? Por que entrou o Endrick e não entrou o Neymar? Por que entrou o Ryan e não entrou o Neymar? Gente, tá só começando. Hoje era Neymar mais 25. Agora vai ser Neymar mais 10. A briga é essa. Careca, eu não sei se a gente vai ter essa informação, se eu vou conseguir confirmar essa informação, se o Vitor Sérgio, se você, se a Thay, se o Marcelo, se a Monique, se a Aline, se alguém vai conseguir confirmar essa informação. Eu não estou dando informação. Eu estou falando com alguém que está há um bom tempo nesse meio. Eu acho muito difícil o Ancelotti não ter conversado com o Neymar antes da convocação. Eu acho muito difícil. Pelo menos um telefonema, pelo menos não sei, eu acho muito difícil isso não ter acontecido para entender do Neymar se ele sabe que hoje ele está indo para não ser titular. Uma coisa é perguntar... E a resposta é automática. E a resposta é automática. Perfeito, André. A resposta é automática. Perfeito, André, eu concordo. Então, outra coisa é lá... E atenção, eu estou dando como exemplo esse momento que ele viveu agora, que ele estava claramente querendo ir para a Copa, ele estava vendo claramente que o que estava acontecendo no entorno ali, dele brigar e tal, estava prejudicando o Neymar, e mesmo assim ele não estava conseguindo, cara. Ele brigou com ADM de publicação. O Neymar estava comentando o tweet, Instagram, 1 minuto e meio depois de jogo terminado. Então, assim, e era algo que estava claramente discutindo com o torcedor. Era algo que estava influenciando. E vocês acham que ele vai para a última Copa dele, para sentar no banco, ficar olhando... Tudo certinho, tudo calminho. Não, eu acho que não, ele vai querer jogar. Assim, ele vai querer jogar, mas ele sabe que hoje ele não é titular da seleção. Não, eu acho que ele não será um problema. Eu também acho. Era uma... Se ele estivesse jogando muito melhor, aí acho que ele poderia... eu tenho condição, eu posso mais, eu consigo mais. Mas ele também acho que sabe mais ou menos o que ele está conseguindo jogar hoje. Eu acho que pode ser um problema pro Ancelotti todo o resto do ruído interno e externo. Porque você imagina, os jogadores amam ele. Sim. E você imagina que os jogadores queiram que ele jogue. E o Ancelotti não vê que ele tá para jogar.
Aí você vê o Casimiro falando, caramba, se fosse o Aí eu Neymar. já acho maluquice. Aí eu já acho maluquice. eu Aí também acho acho. que você precisa de um tempinho, dar uma respirada. Você acha que os jogadores vão pedir? Não, pra não, ele ser pedir não, titular pedir no não. lugar Eu de- acho Sentimento, né? Pedir não. Acho que vai gerar uma ansiedade. Acho que vai gerar uma ansiedade em Tipo, todo tá mundo. perdendo. Pra ele ser Bota ele. titular? Não sei se pra ele ser titular, que ele jogue, que ele seja o primeiro a entrar, que ele seja a primeira substituição e que ele esteja mais. Ah, eu acho que aí pode eu já gerar acho uma demais, ansiedade interna e Ó, externa eu nem acho que precisa se dizer, tem né? jogador- João Pedro vai ver a Copa que ainda tem. né? Se tem jogador da seleção brasileira que tava pedindo ele, e a gente viu vários pedindo pra estar no grupo, pra poder ajudar a ser escudo, pra poder eventualmente ajudar, porra, tamo. Se tem jogador da seleção brasileira que tá torcendo pra ele chegar lá, ser titular no lugar dele e, pô, pelo amor de Deus, entra aí pra ajudar. Cara, não pode ir. É, No lugar dele tenho não, mas sérias dificuldades. Eu acho que os jogadores vão pensar com ele, assim, ninguém vai falar com ele, mas sem migo, né? Com ele, mas sem eu, mas todos vão falar, com ele é melhor. Então, com ele a gente Beckler, vai conseguir. Eu acho então, que, se você, que pode e gerar se, essa ansiedade. Se isso acontecer, Beckler, tudo que aconteceu agora, dos jogadores pedirem ele na convocação e tal, a gente vai ver lá os caras pedindo pra ele ser titular e aí o problema é ainda maior. E aí o problema vai ser ainda maior. Mas eu acho que Ainda ele, maior. André, ele e Olha, Neymar sabe é- que nesse momento ele não é titular da seleção brasileira, pô. Ele tem essa consciência. Eu duvido que ele não tenha. O entorno mas o dele entorno- não sabe. mas o entorno é o entorno. Ele- quem tem que dele saber é ele, influencia careca. ele. O entorno influencia ele demais, vocês sabem disso. O entorno, o discurso é com meia perna tem que jogar no lugar de fulano, com 15 minutos tem que jogar no lugar de cicrano. Eu acho que no Vocês sabem Santos sim, como é mas que na seleção funciona. não. No Santos eu acho que com Vocês uma sabem. perna Vamos- sim, uma perna sim. vamos Agora na aguardar. seleção não. Mas eu acho que na seleção ele pode Vamos aguardar. ajudar e muito. Ele pode entrar no jogo complicado, Não, eu não tô- achar eu não um tô- passe, eu não achar estou um falando gol. que isso não pode acontecer. Sim, eu sei, eu tô entendendo onde você tá Eu chegando. só estou, mas, eu cara, só estou falando eu prefiro que ter ele ele, vai ter André. que ser o primeiro a entrar. Não ele vai, ter que ser- não vai, eu não tô- vai. Essa discussão já foi. Dependendo do Ricardinho, jogo, não vai, essa André. discussão já foi. Essa discussão já foi. Ele está convocado Isso. e vai à Copa do Mundo. Perfeito. Agora começa um outro tormento Mas que na faz vida parte. do Carlo Ancelotti. Mas que faz Você vai parte. ver. O treinador sabe disso. Faz. Agora- Ele escolheu. Por isso que eu estou respondendo a pergunta da Tainá, quando ela perguntou. Ele convocou um problema? Ele convocou algo que precisa ser administrado. André Claramente vai precisar ser administrado. André Henning, o Carlo Ancelotti convocou uma solução. O Carlo Ancelotti convocou um jogador que em uma, duas bolas pode Tomara. mudar a história da seleção brasileira. Me desculpa, eu te amo, eu te adoro, eu sou apaixonado por mas- você, mas eu não tô mas o debatendo Neymar isso, é Ricardinho. Ricardinho, solução. mas o Ele debate- não é Ricardinho, problema. o debate Ricardinho, não é ontem contra o Coritiba, ele foi solução em quantos momentos do jogo? Só um rápido. Ontem, é só ele um não foi, panorama ali. mas no final do Campeonato Brasileiro do ano Então, passado, se não tem o então- Neymar, então o vamos lá. Santos cai Então pra vamos Série B de novo. Eu não Quanto tenho nenhuma tempo- dúvida quanto disso. tempo eu vou ficar? Pô, nós estamos falando de lutar para cair pra Série Ué, B. estamos mas- falando de mas- Copa do mas é o Mundo. cenário que Quanto ele tinha, tempo eu vou André? ter que colocar? Quanto tempo Ah. eu vou ter que deixar o Neymar em campo para ele ser solução em duas Não bolas? sei. Você pode ter Quanto ele por tempo? 5 minutos e Você ele acha que em resolver o 10 seu minutos ele problema. vai ser solução? Pode. Não tem sido. Mas pode ser. Então, mas não tem sido. contexto de seleção, ele Se pode. eu precisar deixá-lo em campo 90 minutos para ele poder me resolver em duas bolas, eu tô ferrado porque Não, eu tô não tá. tirando Você durante não vai ter 89 90, minutos André. de campo. André, você não vai ter 90, André. Esse Vamos aguardar. cenário não Vamos existe. aguardar. Eu quero cenário para 15 minutos, para 20 minutos, é o que eu quero. Esse debate, você quer, mas tem que ver se ele quer. Ah, Não, ele tem que ver se o querer. entorno Ele dele tem que quer. saber que é o entorno. A gente André, vai conversar sobre não isso, tô ligando Ricardinho. pro entorno, cara. Eu quero A que o gente- entorno se ó, lasque. Não, mas A olha gente- só. Não, mas assim, não. Você não tá, mas não você sabe dá como pro é que é. entorno se lascar. A gente conversa depois Por que não? sem delay, Por sem que não? atraso. Porque assim, não o dá. entorno, Delay eu gosto. o entorno não é só os amigos do Neymar, sei lá, os jornalistas que gostam mais do Neymar, os influenciadores que gostam mais do Neymar. O entorno é boa parte da população brasileira que acho que vai fazer uma pressão muito grande para que ele jogue nessa expectativa de que ele possa resolver. E ele pode resolver a partir do momento que ele estiver lá com os caras. Perfeito. E a O gente discurso é, com o Neymar, Brasil é hexa. Não, não, Esse não, é o não, eu não tô discurso falando hoje, isso, é hein? só você sair Eu aí. não as tô pessoas- falando isso, hein? Porra, então Eu não tô sei falando que isso. Você Não, não, tá, mas o discurso é esse. eu acho que gera essa expectativa. Eu acho que com o Neymar você tem mais chance de ser campeão. Isso eu acho Então. que você tem mais chance. A minha questão sempre foi de eu entender tudo. Eu entendo, inclusive, que estava sobrando vagas. Eu acho que não faltou ninguém. Perfeito. Não faltou ninguém. Também acho. Sobrou vaga, Ele vai sobrou até vaga. Porque sobrou vaga. E deu Eu pra- disse e deu aqui, pra ele. Então, se você assim- tem Estevão e Rodrigo, eu não sei se ele vai. Pois é. Então, a minha questão é,
primeiro, eu não vi o nível dele. Eu não vi nível. Pode ser porque os caras do Santos são os caras do Santos, são os Escobar da vida, era o Guilherme do ano passado e tal. Mike. Pode ser. A partir do momento que tiver Vini, Rafinha, Hendrick, caramba, é muito melhor que esses caras se entendam. Isso sim. Só que eu não vi esse Os nível. marcadores também serão diferentes, Os né? marcadores também serão os outros. Perfeito, André. Claro, sobe o nível. Dos dois lados. A minha questão é todo esse ruído que vai ter. Porque se o Neymar fica fora e você leva o João Pedro e o time tá perdendo, o Ancelotti e os outros jogadores têm total tranquilidade para fazer o que eles acham que tem que fazer. Se o time tá perdendo e você tem o Neymar, Vai pôr o Neymar. é a primeira coisa. É isso. É a primeira coisa a se fazer. E eu talvez não sei se é a coisa acertada a se fazer pelo Mas você nível que ele prefere jogou. você prefere Chegamos no ponto. É isso, entendeu? colocar o João Pedro ou o Inclusive, Neymar? alguém que faria uma jogada individual vai olhar e falar, cara, o Neymar tá aí, vou dar a bola pra ele, e isso acontece. Isso acontece. E o Neymar, eu acho que explicou, o Ancelotti, perdão, acho que explicou isso muito bem na entrevista. Ele falou: não é uma ciência exata. Perfeito. Se eu tô doente, se eu tenho não sei o quê, o médico me manda isso, eu tenho que tomar isso. Porque futebol Não é é assim. isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Ótimo. Agora, a gente tem uma amostragem de muitos meses do Neymar de que ele não está conseguindo. Concordo com você. Tomara que com esses ótimos jogadores do lado dele, tudo seja melhor. Mas por enquanto o que a gente viu é muito conta-gotas. Muito conta-gotas. Tipo, a gente vê o Messi jogando pior do que ele já jogou. Mas ainda, eu vejo o Messi ali. Eu não vejo o Neymar ali. Eu Mas, não Marcelo, vejo. Numa discussão nossa aqui, perguntaram pra mim, lá atrás, e até muita gente ficou brava, você tiraria, quando já tava todo mundo legal, você tiraria quem pra levar o Neymar? Eu falei, eu tiraria o Martinelli pra levar o Neymar. Você olha pro banco hoje, você olha, tem o Martinelli e o Neymar, você vai colocar quem? Não, claro. Não. Mas a questão não é essa. Quem eu acho que pode fazer, eu sempre vou achar que o Neymar Claro. pode fazer. Porque eu já vi ele fazer. É Eu já isso. vi ele fazer, pô, É isso. uma maravilha de jogador. Mas ele não tem feito. O meu medo é ele Mas eu ter prefiro na ter ele seleção. lá e acreditar que ele possa fazer do que não ter. Pô, mas eu acho que se você não tem, mas você tem O o que tá Hendrick, sendo você falado, tem o Ryan, Ricardinho, você tem o é Luiz que Henrique, se você tem outros é- jogadores. Se o treinador colocar o Hendrick na frente do Neymar, ele tá ferrado. se não der Depende da certo, situação do lascado. jogo, É isso. careca. A gente vai ter que entender a Tá situação bom, do tá jogo. bom. Então aguarda. Ah, então tá bom. aguarda e aí a gente fala quando acontecer, porque não depende de nada, Ricardinho, não depende de nada. O torcedor brasileiro que aceitar o Neymar na reserva, ele vai esperar que o Neymar seja o primeiro a entrar. O primeiro a entrar. Mas Se ele acho que entrar essa e for discussão bem no outro jogo, é aconteceria. obrigatório virar titular. Mas essa discussão aconteceria das duas formas. Se hoje o Ancelotti resolve não levar o Neymar, em qualquer jogo que a mas aí seleção ele não estivesse tá lá, né? passando, tudo É. bem, mas eu quero dizer que a discussão deste âmbito que tivesse. vocês estão falando, da torcida brasileira, de que o Neymar está lá e aí o Brasil é hexa, a discussão dessas pessoas que enxergam desta forma um pouco mais, com todo respeito, rasa, de que o Neymar está lá, o Brasil é hexa, essas pessoas, se hoje o Ancelotti não levasse o Neymar, diriam em qualquer momento, se o Neymar tivesse, a gente sim, tinha sim. vencido. Tem Se o um- Neymar tivesse, era só colocar o Neymar. Tem uma questão então, aqui- assim, isso sempre aconteceria. E o outro ponto, acho, é que eu entendo que a gente tem alguns elementos para pensar que o Neymar pode, em algum momento, ser uma questão no sentido de ficar no banco. Mas a verdade é que a gente tem elementos. Mas não necessariamente a gente viu o Neymar já sendo um problema num elenco. Porque isso não é uma realidade na carreira nunca do foi Neymar. banco. Ele nunca foi. Então, Nunca calma, foi. mas eu não acabei Chegou a ainda. hora de ser. Tem um ponto... Ele não foi um problema em elencos e ele não foi banco. Então a gente também não tem elemento pra dizer como o Neymar se comporta quando ele é banco. Não temos esse elemento. A gente tem outros elementos, e isso eu concordo, que em alguns momentos o Neymar pode ser que acho que pode ser mais importante, ser mais protagonista, enfim. Acho que isso pode ser. Mas a gente não tem elemento porque o Neymar nunca foi banco. Então a gente se apega ao quê? Pra dizer que ele vai ficar dizendo, mas ele não Ancelotti, precisa me bota. provar nada pra Ancelotti, eu posso ninguém. fazer mais? A gente E não lá tem vai esse ser elemento. assim também. Não, assim, tem um ponto que era uma pergunta que eu gostaria de ter feito ao Ancelotti. Acho que vou ter a chance de fazer em algum momento, que é, certa vez ele falou a seguinte frase: eu não trabalho com a possibilidade de levar ninguém para jogar 20 ou 30 minutos. Ou ele vai jogar, ou ele vai estar possível jogar 90 minutos, Claro. ou ele não vai. Partindo do princípio que ele levou, por que a gente está presumindo que o Neymar vai ser só para 20 minutos? De repente, na cabeça do Ancelotti, ele considera o Neymar com 90, porque ele falou, eu não vou levar jogador para 20 minutos.
Então, Mas assim, muitas vezes, Mas Vitor até Sérgio, aí, esse é um até ponto aí também nenhum pra jogador é gente ser convocado pra observado. jogar 20 minutos, mas, né? ô Vitor Sérgio, muitas vezes você sabe que o discurso é um e a prática Então, mas é que a outra, gente né, está debatendo há um tempão esse cenário, né? Melhor ter o Neymar pra 20 minutos, eu não sei vejo quê. o Ancelotti um cara fechado a esse aqui é 15. Se o Neymar chegar lá e treinar bem, ele pode jogar. Óbvio. É isso. Óbvio. E ele falou isso. Aí Campo- sim, campo- eu acho- acho sim, ele acho que falou pode, isso. Eu acho que ele Neymar não está falou, fechado ele falou assim. isso. É isso. Caramba, que eu vi Agora, desse cara, ele só consegue jogar 15. Porque ele não jogou Super 15. problema ele é não o teve seguinte, Super 15 Marcelo. minutos por Porque aí. não foi chamado. O problema é Mas que o vão Ancelotti fala na cobrar, entrevista vão sobre cobrar o minutos Ancelotti. qualitativos. Vão cobrar o Ancelotti para ele fazer do Neymar titular, ele estando mostrando no campo ou não. Porque essa galera, muita gente, não é todo mundo, evidentemente, mas muita gente está naquilo que pode acontecer dentro de campo. E que eu tô com o Marcelo que a gente não tem visto. Então, assim, ó, precisamos. A mentalidade é: o Neymar precisa ser primeiro convocado. Agora já passamos desse. O Neymar precisa ser titular, vai ser assim. Pode anotar. O Neymar precisa ser titular por quê? Porque ele pode te dar o passe diferente, porque ele pode te dar o momento diferente, porque ele pode. Mas então pode ser em 15 minutos. Não, mas 15 minutos é pouco tempo. Ele tem que ser titular. Vocês vão ver. Mas vamos aguardar. Vamos torcer para ele se a gente mostrar na tivesse bola que vai ser titular. Se a gente tivesse tido tempo de montar um time em torno dele, como queria o Dorival, para que isso acontecesse, Como foi a Argentina? vamos deixar um cara que vai trabalhar menos sem a bola, porque tem que trabalhar menos mesmo, e os outros vão ser os soldados do Neymar, que é a Argentina, pô. A Argentina apostou nisso em 2022, ela tinha um jogador melhor do que o Neymar, né? Acho que ninguém duvida que o Messi é o melhor jogador do que o Neymar, mas ela apostou, quando cair no pé desse daqui, alguma coisa vai acontecer. 3 semanas não dá? Pra ele virar o Messi, não. Não, pra seleção jogar em torno dele? Não sei, talvez dê, talvez o Ancelotti seja tão bom e o Neymar chegue tão bem fisicamente que dê. Aí temos que esperar. Mas a Argentina tentou uma vida até conseguir jogar em isso é torno do verdade Messi. também, isso é Ela verdade. tentou uma vida até conseguir. Copa do Mundo. Olha aqui. No No momento que era para ele 45 fazer dias isso resolve. e montar esse time, ele não tinha condição. É isso, verdade, não André, conseguiu tem nunca. razão. É Mas isso aí. agora tem. E com ele em condições, tem que ter o Neymar. Não tem, pra mim não tem muita discussão, cara. Chega Se pra ele vocês, tá tá? apto, tá jogando, tá fazendo uma sequência, o próprio Ancelotti falou. Ele tem jogado. Tecnicamente, isso que ele pode render. Então eu vou levar.